O paciente, quando procura um médico da dor, normalmente ele procura porque está com uma dor em algum lugar, né? Vem aqui falando que tem uma dor no joelho, tem uma dor nas costas, tem uma dor lombar, enfim, tem uma fibromialgia, tem uma enxaqueca, enfim, tem muitas causas de dores, né, que os pacientes trazem quando chegam ao consultório. E é importante, quando eu avalio esse paciente, não ficar focado em só perguntar coisas relacionadas àquela dor especificamente. A gente, além de olhar as causas daquela dor que ele traz como principal, a gente tem que enxergar esse paciente como um todo. Porque a dor crônica, né, quando ela passa principalmente de 3 a 6 meses que o paciente tem aquela dor, que é normalmente quando ele vem aqui para mim, é uma doença inflamatória, tá? É uma doença crônica, e a gente tem que pensar nas bases da doença crônica. Aquela inflamação que está por trás daquela dor, ela sensibiliza nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico e chega até o nosso sistema nervoso central, tá? E a gente tem que entender por quê, o que está causando essa inflamação crônica, o que está por trás dessa inflamação crônica. E aí a gente chega na base das doenças crônicas. O que a gente precisa investigar nesse paciente? A gente precisa investigar se ele está oxidando mais, a gente precisa investigar se ele está glicando mais, a gente precisa investigar se ele está inflamado, se ele está mais inflamado, a gente precisa investigar a parte da metilação. São os 4 principais fatores que a gente precisa investigar, tá bom? E além disso, eu preciso entender como que ele se alimenta, eu preciso entender se ele faz atividade física, como é que tá o sono dele, em que fase da vida que ele tá, se ele tá numa fase de perimenopausa, por exemplo, que altera muito esses efeitos, mexe muito com essa inflamação do corpo que a gente precisa reajustar muitas vezes, indicar para um colega endocrinologista, trabalhar em conjunto com outros profissionais. Preciso entender também a parte emocional envolvida. A gente sabe que fatores emocionais tendem a precipitar as dores crônicas, agravar as dores crônicas. Então, aquele paciente que vem se mantendo estável por um tempo, tem um estresse emocional muito grande, ele vai piorar daquela dor. Então, eu não posso e não devo simplesmente olhar para aquela dor no joelho, aquela dor lombar. A gente precisa olhar o paciente como um todo e entender que a gente precisa tratar ele 100% de forma integral, para a gente ter resultado e o paciente melhorar a qualidade de vida. Então, muitas vezes eu posso indicar um pequeno procedimento para aliviar aquela dor, uma pequena infiltração, uma pequena, um pequeno procedimento, mas eu preciso avaliar esse paciente como um todo. E aí ele melhora na qualidade de vida, na disposição, na inflamação. A gente vê exames laboratoriais melhorando infinitamente. Nós temos vários marcadores inflamatórios que nós solicitamos junto com os exames de sangue, vendo algumas vitaminas, vendo vários fatores que vão influenciar nessa inflamação, nessa doença crônica, tá? E que a gente vê uma melhora muito importante quando a gente mexe com o paciente como um todo, quando a gente pede uma orientação nutricional, quando a gente melhora essa parte nutricional, quando a gente melhora o paciente para ele conseguir fazer atividade física, que muitos pacientes chegam para mim falando: doutora, mas eu não consigo fazer atividade física, a dor é incapacitante. A gente melhora essa dor para esse paciente voltar à atividade física, para ele melhorar e recuperar aquela saúde. Isso que eu queria deixar bem claro para vocês, que o atendimento ele tem que olhar o paciente como um todo. A gente nunca pode olhar de uma forma estática aquele paciente. O paciente não é um joelho, o paciente não é uma dor nas costas, o paciente não é uma enxaqueca, o paciente é um paciente como um todo. Quando a gente melhora esse todo, esse em volta, se a gente tem uma proposta de um procedimento ou não, a gente consegue melhorar muito e ter muito mais resultado, muito mais benefício.